Dentista que não reprogramar sua mente vai quebrar. Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Batalha, eu sou cirurgião dentista assim como vocês e a minha missão é ajudar vocês a conquistarem o sucesso financeiro com a odontologia e realizar seus sonhos e conquistar coisas boas para vocês e para a família de vocês. E eu posso dizer que isso é possível sim. Hoje eu realizo meus sonhos através da odontologia e eu lido hoje com inúmeros dentistas, vários, que têm realizado seus sonhos através da odontologia. E eu não sei qual é o seu sonho. Se é fazer boas viagens, se é ter uma boa casa, se é ter um carrão, se é fazer bons cursos, seja lá qual for o seu sonho. Eu tenho certeza que a odontologia consegue te ajudar a alcançar. Qualquer dia desse eu vou contar minha história e vou te dizer qual é o meu sonho e como ele tem sido alcançado com a odontologia. Mas hoje eu vim falar dessa reprogramação mental. Nós, na nossa formação de graduação, de faculdade e até mesmo na especialização, a gente escuta algumas coisas dos nossos professores que são nossa referência, que são nossos ídolos, que vêm sedimentando dentro da gente, a gente vai tomando posse daquilo ali como uma verdade. Porém, chega um ponto que a gente precisa romper. E se a gente não romper, a gente vai ter muita dificuldade financeira na odontologia. E eu estou aqui justamente para te ajudar nessa reprogramação mental, para você enxergar um outro lado, para você entender que existe mais de uma verdade, para você entender que tem uma outra forma de fazer e ela é tão certa quanto a primeira, e quanto a segunda, e quanto a terceira, e que apesar de existirem várias formas, todas elas são possíveis e são verdadeiras, você precisa encontrar a sua. Essa reprogramação mental não é fácil, é conflito todo dia, é guerra de você contra você mesmo. Então, só para ficar claro aqui, eu vou ajudar vocês a ganharem dinheiro com odontologia sim, mas eu não vim trazer paz. Eu vim trazer guerra e vai ser guerra todo dia, certo? Então vamos começar. O ponto que eu concordo com os nossos professores e eu sempre vou concordar é a parte onde a gente precisa fazer o melhor atendimento ao nosso cliente, usando a melhor técnica, usando os materiais mais modernos, usando tudo aquilo que a odontologia pode nos oferecer de conforto, qualidade ao paciente. Sempre com muita responsabilidade, muito zelo e muito carinho pelo nosso paciente. Essa é a parte que eu não posso discordar e não vou discordar nunca. Porém, a gente precisa entender sobre os nossos professores que eles ganham dinheiro com a docência, eles dão aula. A maior fonte de renda deles é com aulas. E eles, de repente, se veem na necessidade de ajudar o aluno em outras áreas que eles não dominam e eles falam aquilo que eles acham. E nós, alunos, acreditamos. E a gente toma aquilo ali como verdade. E muitas vezes, isso que a gente acredita que atrasa a nossa carreira, que atrasa a nossa profissão. O nosso ídolo fala alguma coisa, é inquestionável. A gente não consegue enxergar outra verdade. E eu vim aqui trazer para vocês essa outra verdade. Então, só para ficar claro, concordo em muita coisa a respeito de odontologia falada pelos nossos professores. Agora, carreira, sucesso, rapidez para alcançar o sucesso, financeiramente falando, tem um outro jeito de enxergar isso daí, tá certo? Com ética, com responsabilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar citando um exemplo de um dentista que eu conversei com ele recentemente, um rapaz jovem, e ele escutou do professor que para ele aceitar um emprego, para ele poder trabalhar em alguma empresa, em alguma clínica odontológica, ele precisa receber fixo. Ou seja, ele estava conversando a respeito de trabalhar fixo, recém-formado, olha bem. Pelo menos o que o pai dele investiu na faculdade dele. Então, quanto o pai dele gastou com ele mensal é o que ele precisava receber. Tinha que ser dali para mais, dali para menos ele não deveria aceitar o emprego. Aí eu vou falar com vocês, esse rapaz fez as contas, ele somou a faculdade dele, a mensalidade da faculdade, ele somou os materiais odontológicos, ele somou o aluguel porque ele era de uma outra cidade, então ele ficou residindo em uma outra cidade, então ele pagava aluguel, ele pagava condomínio, ele pagava o deslocamento do apartamento dele até a faculdade, livros, enfim, alimentação. Ele somou tudo que o pai dele gastou, dividiu ali pelos meses que ele fez a faculdade, né, pelos 5 anos, e deu um valor de R$ 7.200. E aí esse rapaz, recém-formado, saiu de casa para entrevistas de trabalho,
para conversar com colegas a respeito de trabalhar, na cabeça o seguinte: eu tenho que ganhar R$7.200, menos do que 7.200 não vale a pena para mim. Aí eu vou te dizer, tem lógica isso que foi falado para esse menino? Olha o tanto que ele acumulou de verdade, que não necessariamente é algo que vai fazer ele alavancar na carreira dele, ele ter sucesso financeiro. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conversar com ele e dizer para ele o seguinte: olha, dentista é igual piloto de avião. Ele vale mais por horas de voo. Um piloto de avião, quanto mais horas de voo ele tem, mais ele ganha. Mais habilitado ele está para dirigir aeronaves maiores, para pilotar, né, aeronaves maiores. E com isso ele tem uma renda melhor. Então um piloto, quando ele acabou de tirar lá dele a certificação de piloto, ele começa a pegar aviõezinhos. Às vezes ele começa a trabalhar ali jogando veneno em plantação, e depois ele começa com aqueles bimotores, aqueles aviãozinhos pequenos, para ele pegando horas de voo, até ele chegar lá no Boeing, que é realmente o que ele quer dirigir. E eu falei isso com ele, eu falei: olha, você quer alavancar na carreira? Ensinei para ele como mensurar se a proposta é justa, se a proposta é digna, se ele não está sendo aviltado. A partir do momento que a gente entendeu que a proposta é justa, eu falei: você vai começar a trabalhar e você vai começar a se tornar um dentista indispensável para a empresa. Vamos criar em você senso de dono, vamos criar em você diferenciação em relação aos demais dentistas, e a partir daí você vai começar a crescer dentro dessa empresa. E em pouco tempo, ou você vai estar numa outra empresa, ou essa empresa vai estar te promovendo até você se tornar sócio dela. Pensa comigo, se o dentista faz o que tem que fazer, e ele se torna um dentista irresistível para os clientes. Toda hora chega um cliente no balcão e fala: eu vim porque me indicaram essa clínica, mas me indicaram o doutor fulano. Quanto esse dentista vale para essa empresa? Qual é a chance que tem dele sentar com o proprietário e falar: olha, chegou na hora da gente conversar sobre o nosso acordo? Qual a chance que ele tem de escutar um não desse proprietário, uma vez que toda hora chega alguém no balcão e fala com ele, e pede o nome dele, e pede para ser atendido por ele? Então isso é ganhar horas de voo. Essa foi a orientação que eu passei para ele, que é completamente diferente do que o professor falou. O que o professor falou é verdade? É uma verdade. Mas é uma verdade aplicável para agora? Talvez quando esse professor se formou há 30, 40 anos atrás, com o número de dentistas que tinha no mercado, com o nível de disputa que existia no mercado, essa verdade era absoluta. Hoje não é mais. É uma verdade ainda, mas não é a única verdade. Eu pude mostrar para ele uma outra verdade. Agora eu vou passar para vocês um segundo exemplo que vai reforçar isso que eu estou falando com vocês. Conversei com uma dentista recém-formada, 22 anos. Para você ter uma noção, ela tinha feito 2 canais na faculdade. Esse é o histórico que ela tinha de canal na vida dela. O que ela entendia de tratamento endodôntico. 2 que ela fez na faculdade. E ela escutou do professor que ela montou um consultório particular para ela, né? E ela estava ali entendendo como é que seria a tabela de preço dela. E o professor falou com ela que ela deveria cobrar R$1.200 num canal. Pensa, uma menina recém-formada, uma menina que precisa fazer carreira, uma menina que precisa fazer um boca a boca, precisa atender um número de pacientes, cobrando R$1.200 num canal uniradicular. Quanto tempo vai demorar para ela atender um número de pessoas tal que vai estar fazendo realmente uma propaganda que funcione na rua? Um número de pessoas gerando indicação para ela na rua. Será que essa pessoa, se esse professor orientasse ela, como eu orientei, que ela não pode trabalhar para ter prejuízo, que ela não pode ter um preço aviltado, mas ela precisa ter um preço competitivo em relação ao mercado, ela precisa ter um excelente atendimento, um atendimento encantador, para que ela comece a promover o boca a boca. Ensinei ela os gatilhos mentais, ensinei ela um passo a passo de um orçamento de sucesso, ensinei ela fidelização de paciente, retenção de paciente, por fim chegamos na indicação. E a partir daí, quando chega um paciente indicado, pensa comigo, na primeira hipótese a gente está falando de um paciente olhar a placa dela, entrar e falar assim: quanto é esse tratamento? E ela falar R$1.200. Na segunda hipótese, ela fazer um número de atendimentos, promover indicações, e o indicado chega assim: olha, você tratou da minha irmã, você tratou da minha cunhada, você tratou do meu pai, e eles estão satisfeitíssimos, e eu vim aqui porque eles me indicaram. Esse paciente ela pode cobrar os R$1.200.
Esse paciente é outro nível. Mas não foi isso que foi passado para ela. E ela assimilou aquilo ali, e ela estava tentando fazer aquilo ali, e ela não pagava as contas dela. Ela estava formada e ainda precisando que os pais ajudassem a pagar o aluguel do consultório, pagar o boleto da dental, porque a conta não fechava. Mas ela não chegou com preço competitivo no mercado. Então são estratégias que precisam ser passadas, são verdades que precisam ser passadas. Quando um professor fala que um canal vale R$ 1.200, eu concordo que vale R$ 1.200. Eu não estou discordando disso. O tanto que um profissional precisa estudar para fazer um canal é muito. Então vale os R$ 1.200. Mas a gente está falando de uma pessoa recém-formada, com 2 canais de hora de voo, 2 tratamentos endodônticos. Não tem um localizador apical, não tem um rotatório, não tem indicação. Se ela fizer isso, ela vai atrasar a carreira dela. E é disso que eu estou falando. Esses exemplos aqui é para reforçar e justificar o que eu vou colocar para vocês aqui agora. Então agora, olha como você vai ser confrontado à sua necessidade de reprogramação mental. Se você ainda não entendeu isso, você vai entender agora. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui essa continha aqui, não tá? 2 mais 2 é igual. Eu tenho certeza que enquanto eu falava aqui, você já tinha visto isso aqui. E mesmo você tendo visto, e eu não tendo perguntado nada a respeito disso, só de você ter olhado aqui, você já deu a resposta. Falou 4? Quem que falou que 2 e 2 é igual a 4? Se você fez isso, coloca um sim no comentário só para me ter uma noção que realmente a programação mental está em vocês. Então você olhou, viu que eu não perguntei, mas você viu 2 e 2 é igual, você já respondeu, é 4. Isso está enraizado em você. O seu professor, lá na sua infância, seu ídolo, professor de infância é ídolo, te falou que 2 e 2 é 4. Toda vez que você vê 2 mais 2, você já fala, é 4. Isso é uma verdade absoluta para você. Você não pondera, você não enxerga um outro lado, você não enxerga uma outra possibilidade para 2 e 2 a não ser 4. Olha o confronto que eu vim trazer para vocês. Dois mais 2 é igual a raiz de 16. Não é 4. Seu professor falou que 2 mais 2 é 4. Você aprendeu isso e isso está na sua mente. É isso que você entende por verdade. Mas eu estou dizendo que 2 mais 2 é igual a raiz de 16. Eu estou errado? Aí se eu te disser que 2 mais 2 é igual a 2 ao quadrado. Eu não disse que é 4, eu disse que 2 mais 2 é igual a 2 ao quadrado. Eu errei? Você não tinha enxergado essa verdade até eu apontar para você. Mas 2 mais 2 é igual a 2 ao quadrado. E se eu te disser que 2 mais 2 é igual a 5 menos 1? E se eu te disser que 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2? E se eu te disser que 2 mais 2 é igual a 8 dividido por 2? E se eu te disser que 2 mais 2 é igual a 16 menos 12? Eu falei alguma coisa errada? Não, eu só consegui enxergar com ótica diferente. Eu só consegui enxergar que para essa dúvida, que para esse problema, para essa pergunta, eu consigo encontrar um monte de resposta certa. Só que eu preciso entender qual é a minha resposta certa. Isso aqui eu fiz bem simples, mas na mentoria vocês vão ver o tanto que eu vou confrontar vocês em relação à programação mental. Na mentoria vocês vão entrar em guerra todo dia. E cada dia vocês vão sair vitoriosos dessa guerra e achando solução para o problema de vocês e achando resposta certa para o problema de vocês. Hoje, se você está num consultório particular seu, ou está trabalhando num consultório de um colega, dividindo um horário, ou está dentro de uma clínica, de uma empresa trabalhando, ainda não alcançou o seu sucesso financeiro, eu vou te afirmar, é porque você está achando que só tem uma resposta. E se só tem uma resposta, só tem um caminho. E se só tem um caminho, você só segue aquele caminho. É o único caminho que você enxerga. Mas se eu te mostro que tem 1, 2, 3, 4, os outros que eu já passei e os outros que ainda estão por vir, e te apresento aqui, ó, tem centenas de caminhos. Vamos ver o que se adapta a você.
vão ver a renda per capita da sua cidade, vão ver o tamanho da população, o seu consultório é um consultório para classe A, é um consultório para classe B, é um consultório para classe C. A intenção é ganhar no varejo, a intenção é ganhar no atacado, é ter parceiros, é atender sozinho. O que é que você precisa? E nós vamos achar a resposta certa para aquilo ali que você precisa. E vocês precisam entender que eu não estou desmerecendo o que o professor faz. O seu professor, naquela hora, ele te passou que 2 mais 2 era igual a 4, porque era o que ele tinha condição de passar. É aquilo que ele estudou. É até onde ele enxergava. Era o limite dele. Mas não é uma incapacidade dele ou não é que ele não tem condição de entender um outro lado. Ele não precisou. A renda dele, o sucesso financeiro dele, os sonhos dele, ele conquistou com o salário dele de professor. E isso tem feito ele crescer na carreira dele. Mas se não é seu caso, se hoje você não está trabalhando dando aula, você vai precisar enxergar que existem outras respostas. Vou dar um exemplo claro disso para vocês. Se hoje você precisa de um aconselhamento sobre mercado, de um aconselhamento sobre empresas, de um aconselhamento sobre crescer no seu negócio, no seu consultório, tem um administrador de empresa, que ele é professor de faculdade, que ele entende tudo sobre administração de graduação. Esse professor, ele fez mestrado, fez doutorado, estudou todos os livros que existem, mas ele nunca esteve à frente de uma empresa. E tem um outro administrador de empresa que fez a graduação, fez mais 1 ou 2 pós-graduaçãozinha só, leu 1 ou 2 livrozinhos só, mas ele está 15 anos à frente de uma grande corporação, fazendo essa grande corporação crescer. Essa corporação já cresceu 300%, 400% ao longo desses 15 anos, dobrou o número de contratação de funcionários, inovou em relação aos produtos. Qual deles você acha mais preparado para te dar um conselho sobre o que você precisa fazer a respeito do seu negócio? Se a sua resposta foi o que tem conhecimento de mercado, você começou a desprogramar sua mente. E você começou a entender que 2 mais 2 não precisa ser igual a 4. Ele pode ser igual a várias coisas que vai estar certo do mesmo jeito. Então, se você entendeu isso, quer ter acesso a conteúdo como esses, até muito mais profundo que esses, se inscreva no canal e ative a notificação para você não perder. A minha intenção é fazer algo específico para você. Então, pode colocar no comentário o que você gostaria que eu falasse, aquilo que seria uma aplicação para você. Eu vou ler todos os comentários e eu vou começar a produzir material específico para a necessidade de cada um de vocês. Tá certo? Coloca lá que eu vou fazer com muito carinho esse material para vocês. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que você vai assistir e vai começar a aplicar ele hoje. Você vai assistir, vai para dentro do seu consultório e vai colocar em prática. E você vai ver que hoje você já vai ter um sucesso financeiro diferente do que você teve ontem. Tá certo? Eu vou deixar o link na descrição. Terminando esse vídeo, você pode começar a assistir ele. E no mais, fiquem com Deus. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!